Olá, sou o professor Catian do canal Matemática para Vestibulares, Enem e Concursos Públicos. Análise dos conteúdos de matemática para o concurso da banca Nosso Rumo, Instituto de Educação e Desenvolvimento Social, para o IPRESB, Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Barueri. Nós vamos fazer uma análise dos conteúdos de matemática. Muita atenção. Nós vamos resolver posteriormente questões de matemática do concurso realizado pela banca Nosso Rumo para o cargo de assistente de procuradoria nível superior. Portanto, continuem no canal. Cliquem na descrição desta videoaula, links do edital publicado pela banca Nosso Rumo, provas aplicadas pela banca e playlist com videoaula de matemática e de raciocínio lógico da banca Nosso Rumo. É muito importante que vocês assistam às videoaulas e fiquem conhecendo o perfil da banca. Então, vamos para os comentários dos conteúdos de matemática para este concurso do Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Barueri, Estado de São Paulo. As inscrições iniciam-se no dia 29 de julho e se estendem até o dia 29 de agosto de 2024. Então, vejam, os conteúdos de matemática são comuns para os cargos de ensino médio e ensino superior, ou seja, eles não fazem distinção dos conteúdos. Quais são os itens? Conjuntos, linguagem básica, pertinência, inclusão, igualdade, união e intersecção de conjuntos. Resolução de situações, problemas envolvendo números naturais, números inteiros, números racionais e números reais. Portanto, não inclui números complexos. Muita atenção. Operações: adição, subtração, multiplicação, divisão, potenciação e radiciação, ou seja, as principais operações com esses conjuntos numéricos. Média aritmética simples, também muito importante, somente a parte de estatística, média aritmética simples. Máximo divisor comum e mínimo múltiplo comum. Grandezas e medidas, principalmente comprimento, área, volume, ângulo, tempo e massa. Relação entre grandezas, unidades de medidas, assunto bem importante, metro, centímetro, milímetro, decâmetro, decímetro, hectômetro e quilômetro. Regra de 3 simples e regra de 3 composta. Porcentagem. Juros e descontos simples. Também cabe uma observação, não tem no conteúdo juros compostos, portanto, somente juros simples. Operações com expressões algébricas e com polinômios. Equações e inequações do primeiro e segundo graus. Sistema de equações do primeiro e segundo graus. Interpretação de gráficos e tabelas, dados estatísticos. Lembrando que na parte de estatística, somente média aritmética simples. Sequência geométrica, somente progressões aritméticas e progressões geométricas. Geometria plana, elementos primitivos da geometria, área de triângulos, paralelogramos, trapézios e círculos. Áreas e volumes das principais figuras espaciais, prismas, pirâmides, cilindros, cones e esfera. Teorema de Tales e Teorema de Pitágoras. Uma observação. As questões da banca Nosso Rumo são todas imediatas, com pouquíssimas contextualizações. Por exemplo, eles pedem: determine as raízes da equação do segundo grau. Resolva o sistema. Determine a área de um cubo ou determine a área de um cilindro e assim sucessivamente.
Obter o 10º termo de uma progressão geométrica. Lembrando que de sequências geométricas, somente progressões aritméticas e progressões geométricas. As questões das provas de ensino médio e ensino superior apresentam as mesmas dificuldades. Portanto, vocês podem continuar assistindo às videoaulas do meu canal, independentemente das provas serem de nível médio ou nível superior. Então, vamos para os comentários de 5 questões de nível superior. Prestem muita atenção e vejam o nível de dificuldades dessas 5 questões que foram propostas numa prova de ensino superior. Questão 31. Assinale a alternativa que apresenta o volume de um cubo, volume de um cone, o volume de um cone de 15 metros de altura e 5 metros de raio. Observe, eles colocam todos os dados. Um outro detalhe, quando aparecem figuras que tem círculos, eles colocam sempre o valor do π como sendo 3,14. Observe, questão imediata, aplicação direta de fórmula. Qual que é a fórmula do volume de um cone? É πr² vezes a altura dividido por 3. Nós temos aqui exatamente a altura, que é 15 metros, portanto, h aqui é 15. O raio também é dado, mede 5. Muita atenção, algumas vezes a questão é dado o diâmetro. Então, no caso aqui é direto. Substituindo na formulazinha, eu tenho πr² vezes h dividido por 3. Π, 3,14, vezes 5 elevado ao quadrado, que é o raio, vezes a altura, dividido por 3. Podemos simplificar esse 3 com o 15 e substituindo aqui o valor do 5 ao quadrado, que é 25, então posso simplificar, dá 5. Então, o volume deste cone é 3,14 vezes 25 vezes 5, que dá exatamente 392,5 metros cúbicos, alternativa letra D. Observaram? Questão direta, aplicação de fórmula. Muita atenção. Nas questões que nós resolvemos nas videoaulas anteriores, também aparece aplicação de formas direta. Questão 32. Maria deseja comprar um notebook novo para trabalhar e estudar. Para isso, ela realizou uma pesquisa de preços e decidiu comprar um aparelho que custa R$ 3.524 à vista, ou parcelado em 12 vezes sem juros. Caso Maria opte pelo pagamento à vista, o vendedor oferecerá um desconto de 13%, o que fará com que o seu valor final do notebook seja D. Então, é uma questão de juros simples, contextualizada, mas uma contextualização bem simples. Então, vejam, o preço à vista tem um desconto de 13%. Como Maria vai pagar com desconto, vai ter, então, o preço final deste notebook vai ser o 100% menos os 13%, que dá 87% em forma de porcentagem. Ou seja, o custo do notebook será de 87%. Como ela quer saber o preço final com o desconto, vai ser exatamente 0,87 vezes. Lembrando, nós não precisamos fazer exercício de porcentagem, aplicar a regra de 3 simples. Façam direto, uma vez que na prova isso aí facilita e otimiza o tempo. 87% é 0,87 vezes 3.524, que dá exatamente R$ 3.065,88. Lembrando que
A banca Nosso Rumo sempre coloca questões envolvendo cálculos com decimais e também cifras muito grandes. No caso aqui, a única forma é fazer o cálculo braçalmente. Alternativa letra C. Questão 33. Observe, uma questão que eu resolvi na videoaula anterior de mínimo múltiplo comum, prova de ensino médio. Esta prova é de ensino superior. Vejam, o mínimo múltiplo comum de 9 e 36. Vejam, pessoal, o que é o mínimo múltiplo comum? É o menor número que é divisível simultaneamente por 9 e 36. Então, se vocês observarem, ele tem que ser maior do que esses dois números. Então, já elimina de cara essas alternativas aqui. Os dois são divisíveis por 9 e 36. Portanto, já está resolvido. Vamos lá. Revisando. O cálculo do mínimo múltiplo comum é feito pelas divisões sucessivas, ou seja, dividimos os dois números pelos números primos sequencialmente, não necessariamente. Os primos usuais 2, 3, 5, 7, 11. O que são números primos? São aqueles que têm dois divisores, o próprio número e o 1. Então, 2 é primo, porque é divisível por 1 e é divisível por 2. Só tem dois divisores. 3, só tem o divisor 1 e o 3. Então, dividimos primeiramente por 2. Quando não é divisível, repete. Então, dá 9 e 18. Continuamos dividindo por 2. Repete o 9 e dá 9. O próximo número primo é o 3. Então, divide por 3, dá 3, 3. Continua a divisão por 3, dá 1. Então, o menor múltiplo comum, o menor número que é divisível simultaneamente por 9 e 36, é o produto desses quatro fatores primos. 2 vezes 2 vezes 3 vezes 3, que dá exatamente 36. Ou seja, é o menor número que é divisível simultaneamente por 9 e 36, letra D. Não podemos errar questões de mínimo múltiplo comum e máximo divisor comum. Ficou em dúvida? Envie comentários. 34. Analisando a equação x, equação do segundo grau, x quadrado menos 9x mais 13, é correto afirmar que o exercício não está pedindo as raízes. Então, na videoaula anterior, eles pediam direto o conjunto solução, ou seja, as duas raízes. Lembrando que uma equação do segundo grau tem no máximo duas raízes. Portanto, já poderíamos até eliminar essas duas alternativas. Vejam, as raízes é dada pelo delta. Ou seja, para obter informações sobre as raízes reais, pessoal, correto? Números complexos não faz parte do conteúdo, então esqueçam. Equação do segundo grau somente dentro dos reais. Depende do delta. O que é o delta? É o b quadrado menos 4ac. Então, eu tenho aqui que o a, no caso aqui, é 1, o b é menos 9 e o c é 13. Então, lembrando, só para vocês revisarem, o a é o coeficiente numérico do x quadrado, o b é o coeficiente numérico do termo x, que é o menos 9, e o c é o termo independente da variável x. Então, no caso aqui, é 13. Portanto, temos três casos. Se o delta der zero, uma raiz real. Se o delta for positivo, duas raízes reais. Logicamente, são diferentes. E quando o delta é negativo, nenhuma raiz real. Calculando aqui, então, nós temos o seguinte. Já eliminamos essa alternativa que está dizendo que tem três raízes. Impossível. No máximo, duas raízes. Infinitas raízes, também descartada. Delta. Menos 9 elevado ao quadrado
que dá 81, menos 4 vezes 1 vezes 13, que dá menos 53. Então, o delta vai ser 81 menos 53. 81 menos 53 dá exatamente 28. 28 é maior do que zero. Portanto, esta equação do segundo grau proposta vai ter duas raízes reais. Letra B. Muito importante esta condição da existência de raízes. Questão 35. Questão recorrente, sempre aparecendo sistemas de duas variáveis. No caso aqui, ele está querendo saber, considere o sistema abaixo. 2x mais y igual a 12, 9x mais 4y igual a 40. Assinale a alternativa correta quanto às raízes desse sistema. X igual a menos 8, y igual a 28. Uma forma de vocês resolverem é substituir o x e o y, verificar que satisfaz as duas equações. Só que aqui dá mais trabalho, porque são dois valores e tem 5 alternativas. O que vocês podem fazer é pegar, por exemplo, se tiver um x repetido mais de uma vez, experimenta esse valor. Como no caso aqui eu tenho menos 8, 8, menos 24, 9 menos 9, só tem não tem nenhuma repetição. Então, vamos resolver. Para resolver, vocês podem resolver pelo método da adição ou pelo método da substituição. Como os sistemas são sempre arrumadinhos, eu vou resolver pelo método da adição. Só que pelo método da adição, eu tenho que pegar uma equação, multiplicar por um determinado número conveniente e somar com a segunda. Então, por exemplo, se eu tenho y e 4y, eu vou multiplicar a primeira equação por menos 4, que vai dar menos 8x menos 4y menos 48. Mantemos a segunda e somamos. Vejam, lógico, esse menos 4 aqui é um número conveniente, não é um número qualquer. É um número para que zere o y. Então, vejam, menos 4y mais 4y dá 0. 9x menos 8x dá x. 40 menos 48 dá menos 8. Portanto, o x é menos 8. Se vocês observarem, observe, só tem uma alternativa com x igual a menos 8. Letra A. Correto? Portanto, não tem nem necessidade de substituir para achar o y. Lembrando que provas de nível médio e nível superior, as questões de matemática têm o mesmo nível de dificuldades. Portanto, continuem no meu canal e assistam todas as videoaulas da playlist. Nós temos na minha playlist mais de 20 videoaulas da banca Nosso Rumo. Gostaram? Façam a inscrição no canal. Ative o sininho para que vocês continuem recebendo as nossas próximas videoaulas para esse concurso da Prefeitura Municipal de Barueri e Presby. Se você gostou, não esqueça, dá aquele like, porque isto é muito importante para o crescimento do meu canal e uma forma de vocês retribuírem as visualizações das videoaulas postadas no canal. E se você quer colaborar com o meu canal, compartilhe com seus amigos as nossas videoaulas, que são todas estritamente gratuitas. O que vocês podem fazer, colaborar monetariamente, é clicar no link Valeu Demais e atribuir um valor monetário conforme diretrizes do canal do YouTube. Ou então, entre na descrição desta videoaula e lá nós colocamos a chave Pix para aqueles que querem colaborar espontaneamente com qualquer valor. Um grande abraço, até as próximas videoaulas.